Eu vou começar falando sobre os dados discretos e os dados contínuos. Os dados discretos, eles são um tipo de dado que pode ser medido, ou, por exemplo, números inteiros. Ali no exemplo do slide, a gente usou um número de curtidas em um post ou em um número de vídeos postados. Os dados contínuos, eles são um tipo de dados que ele pode ser medido, como um valor em decimal ou em fração. Ali a gente usou um exemplo de uma duração de um vídeo de 12,27 minutos. Agora eu vou falar sobre o que é um gráfico de barras. Um gráfico de barras, ele nada mais é do que uma forma visual de mostrar os dados que a gente coleta em alguma pesquisa usando barras retangulares. E eles são ideais para os dados discretos, que foram aqueles que eu falei no início. Vou explicar um pouquinho sobre o que contém em um gráfico de barras. Aqui a gente criou um gráfico de barras com o tema de números de curtidas em cada vídeo. A gente pegou aleatório, fictício, e o primeiro item é o título, que é onde a gente consegue visualizar o que vai ser abordado no gráfico além dos dados. A gente tem o nosso eixo vertical, que ele fica na parte esquerda do gráfico. Ele contém valores dos dados e, no caso do nosso gráfico, são os números de curtidas. E, por fim, a gente tem o eixo horizontal, que ele fica na linha da parte inferior, embaixo. Ele é direcionado da esquerda para a direita. E ali a gente contém as categorias que são os vídeos. Aqui a gente fez um esquema para poder explicar para vocês como que a gente pode interpretar um gráfico de barras. A gente consegue observar o gráfico de barras da seguinte maneira. Cada categoria e a sua altura informam um valor. Então, por exemplo, quanto maior for a barra, maior vai ser o seu valor. Da mesma forma, quanto menor for a barra, menor vai ser o valor. Ali a gente tem duas linhas que mostram um valor maior e um valor menor. Aqui a gente criou uma pergunta para fazer para a turma, para poder interagir com o pessoal. Aqui de um lado a gente tem o gráfico, do outro a gente tem a pergunta, que diz a seguinte frase. Alex rastreou o seu número de curtidas em seus vídeos e apresentou usando um gráfico de barras, que no caso é esse que a gente colocou do lado. Você consegue dizer qual vídeo tem o maior número de curtidas? O pessoal iria analisar o gráfico e iria responder. A resposta correta seria o artesanato, que tem 600 curtidas. Aqui a gente mudou de gráfico, aqui a gente colocou um gráfico de pizza. A gente colocou como interpretar um gráfico de pizza e a gente pode começar dizendo, identificando o total do gráfico, que é analisando o gráfico num todo. O gráfico de pizza, ele nada mais é do que uma fatia de pizza dividida em seus dados, ou porções. A identificar o total do gráfico seria o gráfico todo, ou seja, todas as fatias de pizzas. Depois a gente pode observar os rótulos. Geralmente esses gráficos eles contêm um rótulo ou uma legenda do lado, identificando geralmente por cor ou por dados. Cada setor ele tem um nome e uma porcentagem. Isso ajuda também a entender o que está sendo comparado no gráfico. Depois a gente tem os tamanhos, que as fatias de pizzas elas podem indicar uma participação de um tamanho maior ou de um tamanho menor. Por exemplo, 40%, uma fatia de 40% ela vai ocupar quase a metade toda de um gráfico de 100%. E por fim, como eu já falei, a gente tem a legenda. Isso ajuda muito mais fácil a identificar o que está sendo trabalhado no gráfico e quais estão sendo os dados. Aqui a gente criou uma pergunta para fazer para a turma, para poder interagir com o pessoal. Aqui de um lado a gente tem o gráfico, do outro a gente tem a pergunta, que diz a seguinte frase. Alex rastreou o seu número de curtidas em seus vídeos e apresentou usando um gráfico de barras, que no caso é esse que a gente colocou do lado. Você consegue dizer qual vídeo tem o maior número de curtidas? O pessoal iria analisar o gráfico e iria responder. A resposta correta seria o artesanato, que tem 600 curtidas. Vou mostrar para vocês a tabela que a gente criou com dados fictícios, foi tirado da nossa ideia. Aqui.
E eu vou ler aqui para vocês entenderem o conceito da tabela. A tabela a seguir apresenta as distâncias em metros obtidas por 4 atletas, A, B, C e D, em 3 tentativas de salto. Com base nos resultados, calcule para cada atleta a média, moda, mediana e desvio padrão das distâncias alcançadas. Aqui a gente, como eu falei, a gente criou a tabela. Aqui tá todos os dados fictícios, tanto do A, B, C e D. Eu vou mostrar para vocês os cálculos que a gente resolveu da média, moda, mediana e desvio padrão de todos os atletas, A, o B, o C e o D. Aqui a gente tem todos os cálculos para vocês verem. Aqui é do... Peraí. Esse aqui é o atleta A, B, C e o D. Deixa eu ver se tá certo. A, B, C e o D. Ó, vou deixar aqui para vocês visualizarem melhor todos os cálculos.